Família, eu tô pensando aqui. O Vasco enfrenta o Botafogo no sábado. Botafogo esse que ganhou do PSG. O Vasco ganhando do Botafogo... Não vou nem brincar com isso. Que é isso, hein? Tava assistindo um pouco aí do PSG contra o Real Madrid. Cara, o botafoguense ele pode bater na mesa e dizer: é a vitória mais milagrosa da história. Da história! A vitória mais milagrosa da história. Que é isso, família? Assim, eu tava vendo aquele tal de Vitinha jogar bola. Que isso? Que isso? Dá medo do cara. Da qualidade técnica, mudança de direção, bota a bola onde quer, vira pra lá, vira pra cá. Aperta 3 nele, ele sai dos 3 com facilidade. Que é isso? Quem gosta de ver futebol, quem gosta assim, né? Nós somos o nosso Vascão. Ver o PSG jogar é brincadeira. Os 2 laterais. Que isso, cara? Com notícia com os 2? Meu Deus do céu. Mas é isso, família. Tem muita resenha nesse vídeo, apesar de mais um dia bem fraco em relação a notícias aí do nosso Vascão. Ainda bem que o Vasco volta a jogar no sabadão. E claro que a gente fica na expectativa de destacar aqui com vocês mais alguma contratação, porque o Vasco acertou, né, com o Thiago Mendes, meu xará. Mas tem resenha, família. Eu comento aqui com vocês, é um papo chato, mas eu preciso sempre tocar nesse ponto, né, da dificuldade que o Vasco tem hoje para contratar, né, para operar. A gente sabe que o Vasco tem uma folha alta, dívidas aí também que tem que acertar, mas tem uma galera que, tipo assim, parece que é só o Vasco que tá vivendo essa situação, essa dificuldade, e não é. Vou mostrar aqui para vocês. Um outro cenário também, um outro papo que dificulta muito o nosso Vascão, e até pegando um gancho em relação ao Ryan, porque teve até um jornalista bem conceituado aí na Europa, que disse que, de fato, a Roma tem interesse na contratação do Ryan e pode fazer uma proposta aí nos próximos dias ou futuramente. Não sei se esse ano ainda ou no ano que vem, mas a Roma tem interesse no Ryan. E a Roma está buscando 2 jogadores aqui no Brasil. O Wesley, né, do Flamengo, lateral, e também o Richard Rios, do Palmeiras. Aí eu fui ver os valores, né? O papo do Ryan era 95 milhões. 95. Você tem que ver o Wesley. Você tem que ver o Richard Rios. É difícil competir. Ryan, 18 anos e joga na frente. Poxa, atacante, a gente sabe que vale mais. Chega aí, você vai entender a minha resenha, família. Destacar aqui também que Fábio Carille é o novo treinador do Vitória. Vamos trocar uma ideia sobre o melhor lateral direito do Brasil, PH. E também, família, deixa eu vir aqui trazer uma enquete do GE perguntando para você, né, a posição mais carente do nosso Vascão. Você, fala comigo, GE, perguntando. Posição, quem você contrataria nesse momento? Vou trazer aqui essa enquete e até um gancho para a gente trocar uma ideia sobre essa informação aqui de agora a pouco do Bruno Murito, que o Fernando Diniz vem trabalhando um jogador na zaga. Vem que eu te conto. Falei que tem resenha. Mas antes, dá aquela moral para o Thiagão. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Família, seguindo aqui a nossa resenha com esse papo chato, né? Sempre brinco aqui com vocês, falando do Chiliquento Dias, do Chiliquento Rocha, né? Que vivem reclamando. Não sei o que, pai. Bom, o Vasco perde, é só você chegar lá que vocês vão ver eles, nossa, berrando. E não era assim, né? Eu sempre comento isso com vocês, com a 777 e também com o seu Jorge Salgado. Mas assim, família, eu gosto de pontuar aqui com vocês, que claro, tem situações que a gente tem que cobrar, tem muita coisa para melhorar, mas sempre gosto de pontuar aqui com vocês que não é um cenário fácil. A gente tem que trabalhar dessa forma. O Vasco hoje, eu acho que é o caso mais difícil, tanto para administrar, tanto para jogar, por tudo que vem vivendo nos últimos anos, porque o Vasco precisa ganhar. O Vasco é o clube grande no Brasil que está há mais tempo sem berrar, sem gritar, e isso traz um peso. Isso traz um peso gigantesco, família vascaína. Esse cenário que o Vasco vive em relação à gestão, à dificuldade, à contratação, não é um caso somente do Vasco. Vamos pontuar aqui, ó. Hoje, estava vendo aqui, né, o GE destacando essa entrevista aqui do Hulk, né? Ele falando, é uma situação delicada, cheguei em 2021 e nunca vivemos isso. Temos esperança que as coisas voltem a melhorar. É o Atlético Mineiro atrasando pagamentos, atrasando o salário dos jogadores. Além disso, não está pagando ninguém em relação a contratações, principalmente aí com clubes brasileiros.
Você quer ver outro? E aqui, família, me perdoe, tá? Se o Corinthians acertou, eu não sei, porque eu tava vendo aqui, eu pensei que era de hoje, mas foi de ontem essa matéria. Tá aí, ó. Corinthians atrasa salários e corre para acertar pagamentos com jogadores e funcionários. Além disso, tá aqui, Corinthians atrasa pagamento de empresa responsável pela segurança de Memphis Depay. Em torno aqui, ó, de 300 mil. É brincadeira, não. Então, assim, há muito tempo, na verdade, há muito tempo não, desde que o Pedrinho assumiu, a gente não ouve esse papo, né, de atraso e tudo mais. Claro que recentemente teve uma matéria, uma informação do Rafael Marques, da ESPN, dizendo que o Pedrinho estaria preocupado, né, em relação a isso, a salários e tudo mais, manter em dia, até setembro. Né? Era uma preocupação dele, por isso, segundo o Rafael Marques, o Vasco tinha necessidade de principalmente vender o Ryan. Né, a família Vasco então, mas agora o cenário mudou, o Fernando Diniz chegou, me parece, né, que a ideia é manter o Ryan até o final do ano. Eu acho que nesse sentido de sonhar também com alguma coisa, porque se o Ryan continuar performando dessa maneira, faz o vascaíno, claro, sonhar, porque ele está jogando muito bem. É difícil substituir um jogador que desse nível hoje, desse nível de atuação, desde que o Fernando Diniz assumiu, o Ryan está jogando muito bem. E a ideia também de você valorizar o atleta e futuramente vender e pingar um papel muito maior do que seria nesse momento. A situação do Vasco é difícil, ela é muito complicada. E vai ser para qualquer outro presidente. Né? Eu gosto aqui muito de falar também do Levinciano, que acho que é um cara que lá em 2020, né? É isso? Me corrijam aí se eu estiver errado. Ele tinha uma ideia, um projeto muito interessante para o Vasco, o somamos. Infelizmente entrou nesse senhor que acabou com o Vasco, que vendeu o Vasco da maneira que vendeu e atrasando muito, né, esse processo aí, família. E aí eu vejo muita gente, né, inclusive o Chiliquento Dias e o Chiliquento Rocha, principalmente o Rocha, né, o Chiliquento Dias eu não sei, de fato eu não vi nenhum corte, mas vira e mexe o Chiliquento Rocha, ele tá na internet, você vai vender não sei o quê, não sei o quê, agora é só na próxima eleição. Fica ali, sabe, perturbando o torcedor, o juízo do torcedor, e a gente viu a merda que a gente entrou com a velocidade. Vende logo, tá aí, ó. Sabe? E o próprio Pedrinho, perdão, família, ele falou sobre isso. Não tô entendendo nada. Quando uniões com a 777, ele pensou, poxa, se a ideia da SAF é justamente acelerar esse processo pra gente chegar aqui, né, em Flamengo, em Palmeiras, o Pedrinho falou, mas cadê? Não vai vir um investimento de fora? E não tinha projeto nenhum. Nenhum. Então, eu acho que é uma situação complicada, vale pontuar isso mais uma vez, e realmente torcer para que ele possa dar um pontapé inicial. Sempre falo isso aqui, para a gente realmente andar, né? Seja nessa reestruturação financeira, ou seja também, né, falando do Levin, ele já tem um olhar diferente. Recentemente ele colocou uma postagem na rede social dele falando, né, vamos refletir, que a ideia inicial dele basicamente era de investir, de montar um time competitivo e através disso você gerar receitas, né, aumentar a sua receita. Em comparação, ele deu exemplo, por exemplo, agora do Fluminense, né, que colocou aí 300 milhões, tem desconto, mas é um bom valor. E não dá para negar que com essa maneira de você, né, colocar um papel colorido no bolso, caso do Fluminense, é o caso do Botafogo, é o caso do Palmeiras, o próprio Flamengo, esses times têm mais capacidade de investimento e dessa maneira ficam mais, né, fortes e competitivos. E aí, né, o Vasco é difícil mirar lá, é difícil chegar lá. Então assim, família vascaína, é um cenário complicado, não acho que tem tantos bilionários por aí hoje querendo investir no futebol, principalmente hoje no cenário do futebol brasileiro. Então vamos caminhando com fé que esse ano, pelo menos, a gente vai tirar essa urucubaca aí. Que é isso, Thiago? Tu tá maluco? Ah, família, é o ano do milagre. É o ano do milagre. Não é possível que a gente vai... E assim, família, nesse sentido, destacar aqui essas duas informações em relação a Roma. Tá buscando se reforçar aí para a temporada, início de temporada, né? Com o lateral Wesley e também com o volante Richard Rios. E recentemente, a gente viu, né, que a Roma também tem interesse na contratação do atacante Ryan. Ryan tá jogando muita bola. Muita bola. E olha só, família. Valores da negociação com Wesley. 25 milhões de euros. 160 milhões. Richard Rios, tá aqui. Não somente aqui a UOL, mas eu vi também no O Globo. 30 milhões de euros. 192 milhões. Tu entende a parada, mano? É complicado, velho. E o Ryan, que hoje é o nosso principal ativo, sabe? 95 milhões que a Roma parece que vai oferecer, eu não sei. É difícil competir, sabe? Claro que você tem aqui também que destacar que o Richard Rios
é um jogador da seleção, né, do país dele, da Colômbia. Wesley também já chegou à seleção. São jogadores que sempre estão ali na parte de cima da tabela, né, disputando grandes jogos, conquistando. Então, com certeza, a gente sabe que isso valoriza, mas o interessante é, né, que o Ryan é um atacante. Geralmente, atacante acaba, né, valendo mais. Por isso, né, família, a importância de você ter um time forte, você investir, você tá na parte de cima da tabela, para que você também consiga valorizar, né, os seus ativos. Porque não dá para negar, né, que isso acaba auxiliando bastante os clubes brasileiros, né? Os clubes lá fora têm mais poder de investimento, bota muito papel aqui. E é isso. E aí você perde aqui o Richard Rios, mas o Palmeiras a gente tá vendo aí, né? Tá contratando... É um nome que o Vasco sondou, acho que na janela do meio do ano passado, né? Aquele paraguaio, não sei o que, Sosa, né? Que jogou com o Garro no Tajeres. O PEC também, tá tentando aí o PEC. O Flamengo, com certeza, né? Com esse valor aqui, vai tentar também buscar uma grande contratação, família vascaína. É difícil. A gente não conseguiu dar esse pontapé inicial lá atrás, né? Que o Flamengo deu com o Bandeira, Palmeiras deu com o Paulo Nobre, e aí eu entendo, né? Não tô aqui dizendo que, não tem que vender, é isso e aquilo. Eu entendo a galera que fala, tem que ser SAF, tem que chegar um investidor, justamente para isso. Eu sei que é isso que você quer, acelerar esse processo. Mas com a 777, a ideia não era essa. A ideia não era essa. Então, achar esse investidor, eu entendo que não é fácil, que não é mole. E dessa forma, não achando, você tem que tocar o barco, você tem que caminhar. E eu acho que é isso que o Pedrinho está fazendo, família. Vamos lá falar de bola, Campeonato Brasileiro, já que volta agora no dia 12. Vamos falar aqui, ó, que o nosso ex-treinador, Fábio Carille, acertou com o Vitória, né? Após a eliminação do Vitória na Copa do Nordeste, mandou meu xará embora, o Thiago Carpini, e contratou Fábio Carille, né? O Vitória que tá ali, né? Coladinho no Vasco, tem 11 pontos na 16ª colocação, o Vasco na 13ª colocação com 13 pontos. O Vitória não tem jogo a menos, tá com 12 também, Vasco também 12, e o Vasco é que infelizmente acabou perdendo para o Vitória. É assim, família, rapidamente falando aqui do trabalho do Carille em relação ao Vitória, também um time limitado e tudo mais, mas eu entendo que o Carille, ele tem mais condição de entregar alguma coisa no Vitória do que no Vasco. Porque o Vitória tem jogadores que, assim, é o perfil do Carille. Fechar a casinha, contra-ataque. Foi o que o Vitória fez com um jogador a menos contra o Vasco. Botou eu esqueci o nome do cara, mas corria com notícia ruim. O Piton se viu doido lá com ele. Velocidade. É o jeito do Carille jogar. Pô. Então, eu entendo que é difícil, claro, pro Vitória, né, pro esporte também, Juventude. Né, são times que vão ter muita dificuldade, até por uma questão de investimento e tudo mais, qualificar o elenco. Mas a ideia, o que a gente vê assim de peças no Vitória é o estilo do Carille. E no Vasco, é o que eu sempre falei aqui, o estilo do Diniz, pô. Entende? O Vasco é um time que a gente destaca mais a parte técnica do que física. No Vitória, mais a parte física do que técnica. Entendeu? É isso. Vamos ver como é que vai ficar lá. Claro que a gente vai estar aqui secando, porque nesse momento é um adversário nosso aí, ali na parte de baixo, família. Rapidamente também, eu estava vendo essa postagem aqui do CRVG News BR, destacando os números, né, do PH, família. Olha só, o PH é o líder, né, no Campeonato Brasileiro em duelos vencidos, na frente aqui do Kaique, do Juninho Capixaba, Dieguinho, Escobar, John Ares, Eric Pulga, Wesley Ribeiro, Enzo Dias e Gregory. Realmente, né, o meu parceiro PH aqui tá jogando muita bola, tanto, né, no comando de ataque, quanto na parte defensiva. E quem diria, hein, família? Um jogador que o Vasco pegou ali do Atlético Mineiro. Um outro dia eu fiz um vídeo nesse sentido, né? A mídia mineira aqui, ó, zoava, né? Zoava o Vasco, o PH, e nem passou aqui. E hoje eu vou te falar, o PH é melhor que todos os laterais lá de Minas. Tem o William. O PH é melhor que o William hoje. Ele vive um momento melhor. Então, assim, o Vasco tem um bom lateral, cara. Tem muita coisa pra aprimorar, pra melhorar? Tem. E, sinceramente, eu nem acho que ele vai conseguir, né? Que é o toque final, o cruzamento. Mas essa força que ele tem, e confiança, cara. Ele precisa ter confiança pra jogar, ter mais personalidade em alguns momentos e tal. Tem jogos, assim, que eu acho que o PH sente um pouco, principalmente clássico. Tem clássicos que ele, né, deixa a desejar. Mas, assim, é um ponto forte do Vasco hoje. Hoje, pra mim, é um dos 3 melhores jogadores do Vasco nessa temporada, família. E aí, finalizo aqui o nosso vídeo com essa enquete que o GE fez. Tá aí, ó. Enquete aponta necessidade do Vasco em contratar zagueiro. A galera que votou tá aqui, ó. 35% zagueiro, 33% atacante, 23% meia, 9% volante. Então, zagueiro ganhou aqui, família.
E assim, cara, não é que eu vou discordar não, mas vocês sabem aqui a minha opinião, na minha visão, o Vasco de fato tem que contratar atacantes, principalmente com essa característica de velocidade. Claro que é assim, num cenário, o Vasco com papel colorido, claro que deveria buscar também um bom zagueiro, né? Mas não é esse cenário que a gente vive. O Vasco tem uma dificuldade financeira e tudo mais. Então, com pouco recurso que tem, eu também focaria no ataque, tá? Eu tô aqui com esses 33%. Por quê, família? Eu sei que a nossa defesa, ela já tirou meu sono, já tirou o seu sono, mas eu entendo que você melhorando o comando de ataque, você valorizando um pouco mais a bola, você aproveitando as oportunidades e tudo mais, você acaba melhorando a defesa. Né? Se você pegar aí a defesa do Vasco, ela falha, ela erra, porque também o time todo tem essa dificuldade. E aí acaba estourando lá atrás. O time não fica com a bola, o time não marca bem, é o lateral que não encosta e deixa cruzar, sabe? Como foi lá contra o Melgar. Você entende? Eu sei que aconteceu vários erros individuais, do João, do Freitas, do Maurício Lemos, que foi lá contra o Melgar, deixou o cara subir. Mas eu entendo que você melhorando essa frente aí do Vasco, você vai acabar auxiliando a defesa. Eu penso dessa forma. Mas sim, acho até que deveria chegar um zagueiro, né, com status de titular. Mas eu, Thiago, também ficaria no comando de ataque, família. Principalmente esse atacante de velocidade. O ideal seria pelo lado direito e pelo lado esquerdo. Ah, Thiago, mas você tem o Nuno, você tem o Ryan. Sim, não sei. Mas esses jogadores, eles cansam. E quando eles cansam, eles não conseguem contribuir. Então é a hora de você também rodar o elenco, ou em determinadas partidas, né, você segura um jogador, vou jogar fora de casa, que é o caso agora na altitude, contra o Del Valle, por exemplo, né, um jogo muito mais físico, e o time pode sentir, de repente, era interessante você ter esse jogador de velocidade. Hoje, o Vasco não tem. Eu não vou falar do Lodge não, que eu sempre quando eu falo isso, eu falo do Lodge. Deixa o Lodge quieto. Meu Deus do céu, ô Lodge. E aí, família, se o meu celular aqui ajudar, mas mesmo assim eu vou comentar com vocês, está aqui, ó, informação do jornalista Bruno Murito, perdão. Vamos lá, ó, Fernando Diniz testou Hugo Moura como um quebra-galho na função de zagueiro em treinamentos recentes. O técnico e a direção avaliam que o Vasco está bem servido para a zaga e só devem buscar um nome caso haja uma baixa no setor. Então, assim, Diniz e a direção entendem dessa forma. Mas em relação aqui, família, ao Hugo Moura jogar na zaga, de repente nem é o caso de iniciar a partida. Quem acompanhou ali o Flucê, em alguns momentos, o Fernando Diniz, ele pegava o André, recuava como zagueiro e botava mais um jogador na frente, um jogador de meio campo com mais, né, uma característica mais ofensiva. Então isso pode acontecer agora. Por exemplo, tá com dificuldade, ou tá perdendo uma partida, ou tá empatando, você precisa buscar ali o resultado. Vou sacar um zagueiro, eu vou recuar o Hugo Moura, que tem mais qualidade do que qualquer zagueiro ali do Vasco, em termos de lançamento, saída de bola. Tem que ter, um jogador de meio campo ele tem que ter mais recursos que o defensor. E aí você pega, sacou o zagueiro, colocou o Hugo Moura, entra o Thiago Mendes com o Tietê, por exemplo, né? Você dá mais recursos, você dá mais qualidade ali no setor de meio campo. Então eu acho isso normal e isso é um estilo do Fernando Diniz, ele fez isso com o André, claro que não dá para negar. O André tem muita qualidade, é um jogador de alto nível, e o Hugo Moura em alguns momentos, né, tem uma dificuldade ali para sair da bola, mas eu entendo que isso aqui só vai acontecer nesses momentos assim que eu tô citando, família. Iniciar uma partida com o Hugo Moura na zaga, acho que não vai acontecer. Mas quero saber a sua opinião. Fui, tamo junto, valeu, obrigado pela resenha até aqui, se ficou, valeu, é nóis.